Concedo a palavra ao nobre defensor, deputado Sérgio Naia, doutor Daniel Azevedo, pelo prazo de 30 minutos. 30 minutos. Excelentíssimo senhor deputado federal Michel Temer, eminente e ilustrado presidente da Câmara Federal, excelentíssimos senhores deputados presentes nesta assentada de julgamento, senhores, senhoras, funcionários, jornalistas, também aqui presentes nesta oportunidade. Senhor presidente, hoje, inquestionavelmente, 30 minutos que Vossa Excelência acaba de conceder marcarão um instante dramático e sério da vida jurídica nacional, pelas repercussões que, ao transcurso dos mesmos, a defesa fará aqui ressoar, em atinência à tese que sustenta. Penso que não seria demais exorar aos senhores deputados uma atenção ainda que mínima por 30 minutos, em molde a que Suas Excelências ouçam e reflexionem acerca da temática posta pela defesa, porquanto aqui, confiando no Parlamento Nacional, a defesa se faz segura de que a condenação do deputado Sérgio Naia não ocorrerá neste plenário, unicamente porque a Rede Globo de televisão quer. Há de restar a dignidade mínima em cada julgador que em verdade existe, para que se ouçam as provas e que impulsione em decorrência uma reflexão adequada com o ordenamento jurídico nacional. Senhores deputados, senhor presidente, a tônica da acusação se circunscreve a uma conversação formal ocorrida na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. Não se pode fazer o exame desta situação divorciando-se do direito que alumia e que traça as regras para o desate da questão então posta na expectativa do veredicto desta Câmara Federal. Sabe-se que a privacidade de um ambiente tem regras próprias que indiscutivelmente o asseguram para que o direito não reste desrespeitado acerca da maneira de resolvê-la. Aqui trava-se de logo esta questão juridicamente com dois argumentos fundamentais. Um deles de famoso jurista Pessina, da Itália, e outro do patrício Nelson Hungria, expressão maior do direito penal brasileiro. Sustentava Pessina que a exceção da boa-fé é um instituto jurídico que há de ser levado em conta quando alguém é acusado de haver se comprometido mediante uma increpação criminosa a outrem ou a respeito dele próprio. Nelson Hungria, indo além, entende que, se as circunstâncias evidenciam
que na certeza subjetiva do réu houvesse ou concorresse ou mesmo existisse uma segurança de que ali falava em um ambiente privado, de que ali falava com a consciência segura e tranquila, de que o ato não se projetava no ambiente de oficialidade, eis que conclui o jurista brasileiro de saudosa memória, que inclusive se pontificou no Supremo Tribunal Federal, deixando esta lição que ressoa ainda hoje, ressoa com a mesma braveza ainda nos dias atuais, ainda que na eventualidade ali no Supremo Tribunal Federal possa haver interpretações dissencientes que pusesse à deriva esta doutrina, este magistério, esta lição insuperável. Nelson Hungria, senhores deputados, contribuindo para a feitura do Código Penal brasileiro, ainda vigorante, trouxe a esta Casa da Lei as suas argumentações que aqui se corporificaram propriamente neste Código Penal, que dá à defesa do deputado Sérgio Naia a segurança de estar falando na própria fonte onde este direito emergiu. Dizia Nelson Hungria a respeito que se estas circunstâncias comprovadamente realizadas no ambiente em que a consciência do deputado, ou a consciência do agente, ou a consciência do réu se perfazia numa situação fática a respeito da qual tenha o deputado, o réu ou o acusado a segurança de que era privada, era nos recônditos de uma situação, era nos arcanos de uma intimidade, esta conversação, eis que aí há de se admitir a inexistência no campo do direito penal, na perspectiva da culpa em sentido lato ou em sentido estrito, há de se admitir aí que inexistiu dolo direto, que inexistiu dolo sequer eventual, no sentido de que houvesse o deputado assumido um risco de, em entoando aquela conversação, gerar como consequência uma certeza de que falava ali no ambiente oficial. Se isso é uma verdade do ponto de vista jurídico penal, senhores parlamentares, é evidente, é inquestionável que na análise técnico-jurídica do crime, crime inexistiu. Eis, pois, a postura da defesa no que concerne a um crime atribuído ao deputado Sérgio Naia, que sequer teve ambiente para soar, onde se pudesse flagrar, onde se pudesse colocar o dedo no ponto e encontrar qualquer fato típico que projetasse a sua culpabilidade. Se é assim, se a respeito dúvida nenhuma existe, então agora vem a perplexidade da defesa quando a mesa da própria Câmara e o Partido dos Trabalhadores, arguindo duas representações, asseguram que o deputado cometeu falta de decoro parlamentar. Vem de longe, mas de muito longe mesmo, os ensinamentos milenários do direito, aonde na Roma antiga a nossa cultura nacional abeberou os conhecimentos que projetam, que significam, que exteriorizam o direito penal brasileiro na especificidade do caso que ora se examina. Assim sendo, a Casa Legislativa,
que há de ser o exemplo maior, donde promane a segurança na condução de um trabalho exegético voltado a um veredicto para se cassar ou não o mandato de um deputado. Eis que, senhores parlamentares, é precisamente aí onde falece, onde cai malogrado ao chão qualquer possibilidade de esta mesma Câmara Federal querer, por estes fatos que não constituem crime, os adaptar a uma perspectiva de falta de decoro parlamentar. E sabem por que não, deputados? Exatamente por um motivo firme e incontraditável. Esta casa não tem o figurino legal no qual estejam os supostos crimes praticados aqui, na perspectiva de argumentando de falta de decoro parlamentar. Existe uma resolução, mas uma resolução que não se transformou em lei. Não há aqui o prévio sistema legal. Nós sabemos, todos os que advogados o somos, já nas primícias das nossas formações jurídicas, que não há crime sem lei anterior que o defina. Ora, senhores deputados, vemos com a segurança básica de que sequer existe um código de ética. Como é possível, então, imprimir condenatoriedade a este deputado? Só porque a Rede Globo de televisão quer? Se assim fosse, deveria a Rede Globo colaborar, fazendo aqui chegar a fita aonde um cinegrafista que aqui prestou depoimento disse à nação inteira, através do sistema de televisão, que esta fita porta cortes secos, que esta fita carreia montagens. Ninguém de sã consciência pode elaborar uma acusação quando este aspecto permanece anuviado, plumbeado numa noite escura, onde os verdadeiros legisladores e intérpretes da lei hão de ter a coragem de adentrar por este abismo, por este cipoal indeciso e dizer: não condenaremos, porque não existe código de ética para que se pudesse fazer a adequação. Não condenaremos porquanto as condutas ocorridas no ambiente privado, elas evidenciam situações aonde não se pode chegar conceituado a noção de dolo sequer eventual, ou mesmo de culpa no sentido estrito, por imperícia, negligência ou algo semelhante. Senhores deputados, inquestionavelmente, não se pode pretender uma acusação nestes moldes. Bati ontem à porta do Supremo Tribunal Federal, evidenciando a impossibilidade de este julgamento hoje se realizar pela manifesta ocorrência de cerceamento de prova. Vejam bem que aqui, ao começar dos trabalhos, quando Sua Excelência, o eminente deputado Marconi Perillo, lia o seu relatório, eu ali tive a impressão de que ele encarnava a figura do verdugo, caminhando a levar o deputado Sérgio Naia ao cadafalso. É absurdo, é inadmissível que uma conduta desta tome corpo e se avantaje na casa da lei. Porquanto a revolta chega a um ponto tão grande, deputados, que aqui nós vimos, ao transcurso da leitura deste relatório, Sua Excelência, o deputado Marconi Perillo, encarnar a figura legendária de Procusto.
Como sabemos, Procusto, da tradição grega, costumava abater suas vítimas para colocá-la no seu leito. Se a vítima era de uma extensão de 1,5 metro ou 2 metros e o leito de Procusto tinha a extensividade apenas de 1, eis que ele cortava os membros desta vítima e os emendava para que a dimensão da cama fosse preenchida. Se contrariamente a dimensão da vítima já extrapolava a dimensão do leito, ele também a decepava para agasalhá-la no rigor e na exatidão do tamanho do seu leito. Foi feito isso aqui. O deputado Marconi Perillo leu a todos, dizendo que as testemunhas que depuseram falaram somente contra o deputado Sérgio Naia, marcadas, impregnadas pelas contradições. Com relação à fita, sustentou desta tribuna para vossas excelências que ela fora periciada, inexistindo corte. Mal haja quem assim, representando o mandato do povo, dê condução aos trabalhos, porque aí é a quebra plena da serenidade. Um relator não é um verdugo. Um relator não é o régulo da comarca nem da Câmara, porque ele tem a responsabilidade de manter fidelidade para com a verdade. Mas isso aqui ecoou aos ouvidos de todos, dando aquela impressão de que a voz da Rede Globo teria o condão da verdade. Queremos condenar e vamos condenar, mas eu ficarei com a voz da lei. Eu ficarei com a voz do ordenamento jurídico, porquanto sem prova, porquanto sem amplitude da prova, não se pode condenar. Admirei-me muito que se esquecesse exatamente aqui o postulado maior da Constituição Federal, cujo artigo 5º e inciso 55 assegura o devido processo legal. Deixa evidenciado a mais não poder que a prova há de ser plena para que se tenha realizado um julgamento justo. Eu saí dos meus ensinamentos da Bahia e fui até São Paulo, talvez já com aquela responsabilidade de trazer aqui aos nobres deputados José Genuíno e Luiz Eduardo Greenhalgh, e mesmo ao nobre deputado Chico Vigilante, aqui presente, de quem fui eleitor nas últimas eleições, para que eles, como representantes deste partido maravilhoso, saibam que lá em São Paulo, o jurista Celso Ribeiro Bastos assegurou na sua obra de direito constitucional que não basta que se dê ao réu a oportunidade apenas de negar a acusação que lhe é feita. Mas a comissão agiu exatamente assim. Os passos da comissão foram estes, ao comando de uma relatoria distanciada da equidistância e da serenidade. Porquanto, se existe um cinegrafista que depõe perante esta mesma comissão e assegura, a mais não poder, que em se trazendo a fita, exatamente, que dá origem às acusações, poderia ele demonstrar, com toda a firmeza técnica de um cinegrafista, que ali houve montagens, que aquelas acusações contra o deputado Sérgio Naia não procedem. Por que não desabrir esta chance para que a comissão visse?
podem, deputados, eu lhes pergunto, na angústia de quem faz uma defesa desigual, de quem sempre foi obstaculizado pelos que apuravam essas acusações. Eu lhes pergunto, até com esta ira santa, mas eu lhes pergunto, pode haver cerceamento de defesa maior do que este? Pode haver cerceamento de defesa maior do que naquele episódio relativo à testemunha Wanda Carneiro, que o Supremo Tribunal manda que seja ouvida, que o deputado Marconi Perillo assegura que o Código Penal não disciplina supletivamente e que depois, numa liminar concedida, o mesmo ministro Ilmar Galvão, do Supremo Tribunal Federal, este mesmo ilustre ministro, sustenta que a autoridade coatora ou impetrada, no caso, o deputado Marconi Perillo, tem a obrigação de usar constritividade para que essa testemunha viesse. A digladiação entre ambos terminou com a afirmativa do ministro do Supremo Tribunal Federal, porquanto o último juiz é o juiz do Supremo. E o deputado, e eu quero escancarar à nação inteira este pecado, este crime de se tecer aqui no âmbito desta casa o desrespeito à Constituição Federal que esta mesma casa elaborou. Foi Sua Excelência, o deputado Marconi Perillo, e disse ao eminente ministro Ilmar Galvão, no seu gabinete, acompanhado de outros parlamentares, inclusive o deputado Genuíno, ele fez a afirmativa de que a instrução já houvera encerrado. Isso é uma inverdade. E eu, no meu patriotismo de brasileiro, me levanto contra isso e trago à nação e aos parlamentares esta verdade, porque não estava encerrada. Eis aqui, logo após a conclusão do depoimento do cinegrafista Robson, eis que, antes de se fazer o pregão com relação à testemunha Wanda, arguí uma exceção de suspeição de parcialidade, assim recebida pelo eminente deputado Nelson Toche, presidente daquela comissão, recebido e encaminhado ao relator, 24 de março, 11h50. Se isso é uma verdade, a instrução não se encerrou naquele instante, porquanto todos sabem, inteligente inclusive como é o nobre relator Marconi Perillo, embora até aqui apenas acadêmico de direito, mas por sua inteligência demonstrada em outros instantes, ele há de saber, quer pelo Código de Processo Penal, quer pelo Código de Processo Civil, quando se interpõe uma exceção de suspeição de parcialidade, o primeiro passo que existe é a suspensão do processo. Os juristas nacionais asseguram isso ao longo dos tempos. Então, aquela afirmativa inverossímil significava a corporificação maior do cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa este que vai hoje aqui sendo posto aos senhores deputados como uma base, como um broquel, como um fundamento para que, na hora do veredicto secreto, os deputados, os parlamentares que mantiverem fidelidade para com as bases que os elegem, possam dizer não, a fim de que
a serenidade, a fim de que a amplitude de defesa possa ter sido respeitada. Eu ouvi a nobre deputada Marta Suplicy assegurar instantes antes ao que entramos nesta Assembleia que se não caçar o deputado Sérgio Naia, teriam os deputados dificuldades até de andarem pelas ruas. Mil vezes não, nobre deputada. Aprendi com esta ilustre deputada e com seu ilustre cônjuge, Eduardo Suplicy, que a seriedade há de ser sempre uma bandeira dos que representam a vontade do povo. Vossa Excelência, aliás, Sua Excelência, ou Suas Excelências, que hão de estar me ouvindo, deverão concluir que a vergonha maior, a insustentabilidade mais plena, é se condenar o deputado Sérgio Naia sem lhe haver sido concedida a oportunidade na amplitude de sua defesa. Muito mais, mas muito mais mesmo do que assodados como que numa situação incomum, incurial, uma situação simbiótica, estas quatro mãos justas deste casal petista se projetarem e, consciente ou inconscientemente, se darem braços à TV Globo para caçar, só porque a TV Globo quer que caça. Peço licença, Vossa Excelência, para prorrogar a sessão por 1 hora. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, pergunta a Vossa Excelência de quantos minutos a defesa ainda dispõe. Vossa Excelência ainda tem 3 minutos e 7 segundos. 3 minutos e 7 Exatamente. segundos. Pergunta a Vossa Excelência se há possibilidade de uma prorrogação dentro do regimento da casa ou não. Eu dei ao senhor relator o prazo de 30 minutos, mas como o nobre deputado Sérgio Naia não usou todo o seu tempo, Vossa Excelência poderá ter uma prorrogação de 5 minutos. Então, 8 minutos. Pois não. Senhor presidente, senhores deputados, aqui resultou evidenciado que uma das acusações levantadas, a de que poderia o deputado ter ligações como parlamentar com contratos perante empresas públicas, isso resultou evidenciado que inexiste conforme a documentação apresentada. Em outro ponto também, no que se pertinia à queda do Palace 2, já hoje este assunto é pacificado, no sentido de que o responsável técnico da obra não era o parlamentar. E na perspectiva desdobrada das apurações, eis que se comprovou hoje que o erro de cálculo teria sido ou foi a causa do desabamento, aonde também não apanha em qualquer aspecto de culpabilidade o deputado parlamentar ora defendente. Assim, restam os aspectos sobre a conversa privada em 3 pontas. A defesa sustentou sempre que a inteireza daquelas gravações evidenciariam a inculpabilidade do deputado Sérgio Naia. A comissão não quis. A relatoria refugou. O Supremo Tribunal Federal, ainda hoje, ao que soube aqui, por vozes dos jornalistas, teria negado a liminar, que foi a última das tentativas de fazer com que Wanda Carneiro fosse ouvida, e também que a fita da Rede Globo fosse examinada pelo cinegrafista Robson, por ter sido ele quem originariamente filmou em 3 pontas no estudo do senhor Artêmio Schiavon Carneiro,
estas passagens que, desabridas, que descortinadas, evidenciam a inocência deste mesmo parlamentar. Urge que lembremos a figura do ex-prefeito de Três Pontas, Tadeu Mendonça. Gravação Tadeu Mendonça, que aparece nesta gravação com um episódio acontecido há 3 anos, portanto 3 anos antes. Eis aí mais um corpo de delito inafastável deste cerceamento de defesa e desta montagem existente na fita. Eu defendo aqui uma causa aonde eu busco e peço justiça. A justiça, segundo afirmava Rui Barbosa, coroa a ordem jurídica. E a ordem assegura a responsabilidade. E a responsabilidade constitui a base das instituições livres. Para que a Câmara dos Deputados, notadamente naquele prolongamento somítico que a comissão e a relatoria representavam, possa gozar do conceito de que aqui se assegura também amplitude de defesa para que a nação brasileira saiba que a Câmara dos Deputados, que escreveu esta mesma Constituição Federal, não a desrespeita. É preciso que hoje a Câmara dos Deputados, na sua sessão plenária, ao mínimo, absolva o deputado Sérgio Naia, porquanto nem nos tempos imemoriais, nos tempos das santas inquisições, nem nos tempos até mesmo dos déspotas esclarecidos, jamais mesmo, com tamanha crueza, com tamanha maldade, com tamanho preconceito e pré-julgamento, pode-se condenar um deputado nestas circunstâncias. Se o Brasil, aqui na capital da República, não estivesse equidistante e bem longe dos países limítrofes, eu abaixaria o tom da minha oratória, para que outro país civilizado não ouvisse que no Brasil se condena sem provas, que no Brasil a própria Câmara Federal, que vota a Constituição, a desrespeita, como está comprovadamente nos autos no que concerne ao âmbito da relatoria, que esta Câmara nela se prolonga. Urge, portanto, que esta Câmara rejeite este relatório para que fique de melhor a justiça. Eu não tenho falado sozinho nestas perspectivas. O deputado José Costa, integrante desta Assembleia, há pouco trouxe inclusive um projeto no sentido de que se desse ao deputado Sérgio Naia todas as condições de amplitude de defesa, ainda que se lhe retirasse a imunidade, para que a Procuradoria-Geral da República, como órgão acusador oficial, pudesse, de sua vez, fazer as acusações e se ensejar que se investigasse as mesmas. Esta é uma voz autêntica, porque provém do âmbito desta Assembleia. O deputado Nilson Gibson, do mesmo modo, sustentou ali na comissão que se devesse trazer à mesma, ainda que constritivamente, a testemunha Wanda Carneiro. Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Ninguém obedeceu. A relatoria foi ao Supremo e afirmou que a instrução estava encerrada. Aqui está a prova que a televisão há de mostrar ao país, evidenciando que não houve. Senhor presidente, senhores deputados, encerro a minha oratória
nesta assentada, me dirigindo ao Supremo Tribunal Federal, me dirigindo a esta augusta Assembleia, me dirigindo ao povo brasileiro com as palavras de João Mangabeira, embora respeitando a posição de cada uma destas instituições. Eu me despeço com João Mangabeira, voz que se pontificou representando a Bahia, minha terra de origem, nesta Assembleia. Se os sacerdotes da justiça desertarem dos seus altares, eu não cometerei nunca a injustiça de deixá-la desabrigada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a palavra. De acordo com o artigo 74, inciso 7º, eu fui citada no discurso do nobre advogado e gostaria de ter oportunidade de fazer uma reflexão. De qualquer maneira, nobre deputada, a referência não foi desairosa a Vossa Excelência. E o regimento determina que a concessão da palavra nessas hipóteses seria apenas se houvesse uma referência desairosa a Vossa Excelência. Isso não ocorreu. Se Vossa Excelência quiser, Vossa Excelência pode inscrever-se aqui na relação dos oradores e falará no momento próprio. Pois não.